pensando, tá gravando. Então, bom dia a todos que estão por aí, tá? Acho que a maior parte entregou ou ainda está entregando, vai fazer o trabalho hoje, né? O prazo é hoje, tá? Vamos às primeiras perguntas do trabalho. Imagem do site, não achei específica da minha receita. Posso pôr uma parecida? Pode, inclusive, pôr só o logo do interativo, se quiser. Porque eu quero que teste a funcionalidade de inserir a imagem, tá? E claro, pode pôr um ingrediente da receita, tá? Ou às vezes uma receita de damasco e não tem damasco, não tem problema. Ricardo, Sim, eu vou falar sobre isso. Ó. O trabalho foi simples e demorado. O trabalho é muito fácil, só que cheíssimo de detalhe. Eu fiz questão de fazer o trabalho assim. Por quê? Porque a informática é assim. Porque quando você for fazer trabalho de outras disciplinas, é assim. A gente pensa que vai levar 1 minuto, leva 1 hora, porque fica procurando. Ah, como é que manda? Mandei errado, mandei assado, mandei. Entendeu? E tem que ter paciência. Diga quem ia fazer a pergunta. então, é que assim, meu grupo tem 4 pessoas, né? O grupo de lab, que foi o que fez, que a gente fez o docs e tudo mais. E uma pessoa do grupo fez a receita. E ela tirou várias fotos e mandou pra Legal. gente algumas. E Pode aí, usar no a seu gente site. usou Pode, se ele as fotos autoriza. do grupo. Vocês já Então entenderam, ele vocês já enviou pra entenderam todo o mundo ponto. usar. Ele tirou a foto, certo? O direito autoral é dele. Ele não registrou, mas pertence a ele. Se ele autorizou, e é por isso que não pode usar de qualquer site, porque vocês não sabem quem tirou aquela foto, tá? O que acontece muito, eu tenho vários amigos que são fotógrafos profissionais. E esse pessoal, a foto deles é roubada e posta em site. E ele processa. Tá? Claro que a chance dele achar todas as fotos dele que foram. O Fabinho é um fotógrafo do Maranhão lá. Ele é um dos maiores. E ele é contratado para fazer foto de comida, de restaurante. E ele sabe que a foto é dele, porque ele ficou horas fazendo aquela foto. E aquele prato só aquele restaurante faz. E aí o cara vai e põe num outro restaurante. Ele serve um negócio que não é nem parecido com aquilo. Então, tanto ele quanto o cara do restaurante original processam aquele outro restaurante. E é claro que tem restaurante usando a foto dele que ele não vai descobrir. Entende? Então, pode publicar o site. Publicar não significa que vai sair no Google, tá? Para sair no Google, você tem que pagar para sair. E é uma nota. Principalmente para sair em primeiro lugar. Imagina quanto a Globo não paga para sair lá as receitas do GNT. Entendeu? E tem site que paga mais que a Globo, né? Que nem o Tudo Gostoso, paga mais que a Globo. Porque vive só disso. Então ela tem que repassar uma parte para o Google. É assim que o Google fica rico. Vocês já estão entendendo isso também. Bem legal. O Flickr tem resoluções boas, tem. Todo mundo pode publicar. Publicar ajuda a achar o link. E depois você pode ver o preview. Publicar significa que você fechou uma versão. Não quer dizer que cai online. A gente vai falar disso essa aula também. Tá? Vamos lá, eu vou começar a apresentar. E dúvidas do trabalho? Podem ir perguntando. Se eu responder muito rápido, muito seco, pergunte de novo no fim da aula que a gente vai guardar um tempinho para isso. Tá? Lembrando que eu vou estar a tarde toda também online ajudando quem estiver fazendo trabalho hoje, tá? Vamos lá. Então, a gente está chegando nos finalmente do trabalho, do trimestre. E se der tempo hoje, eu quero falar um pouquinho do sistema profissional, mas bem pouquinho, coisa bem simples, tá? Mas a gente vai começar a aula, que eu já adiantei, falando um pouquinho do trabalho. Uma das coisas sobre o trabalho é o seguinte: tava o pessoal preocupado em publicou, não publicou. Eu queria divulgar esses sites, tá? Então eu vou divulgar lá para Ana Maria Braga. Não, não é nada disso. Se eu fosse divulgar, eu iria divulgar para quem? Para Simone, tá? Iria divulgar para os outros alunos aqui da própria sala, para o pessoal ver o trabalho um do outro, para poder fazer a receita um do outro. Eu acho que é uma troca legal. Só que é muito importante vocês entenderem isso. O trabalho é de vocês. Acho que teve um outro trabalho que eu falei a mesma coisa para vocês. Se você se sentir constrangido de qualquer maneira,
você me fala aqui. Eu não quero que divulgue o trabalho, tá? Eu tenho vergonha, não quero que divulgue. Lembrando que eu só vou, se for para divulgar, vai ser divulgar internamente, tá? Eu não vou pagar o Google para divulgar o site de vocês, nem muito menos vou usar o site de vocês para ganhar dinheiro ou nada disso, tá? A ideia seria fazer isso aí, mostrar para Simone que vocês estão trabalhando, tal, tá? Então, tem problema eu divulgar? Respondam aí no chat. Se alguém não quer que divulga, porque o trabalho é de vocês e cabe a vocês, entendeu? Porque tem muita essa cultura aqui no Brasil, né? Ah, eu entreguei o trabalho, tá com o professor, é dele. Não é, tá? O trabalho é de vocês. Então eu já vou anotar o nome de quem aí falou que não quer. Não se preocupa, não é um negócio que vai perder nota, nem nada disso. Ao contrário, é o que eu tô falando. O trabalho, ele é do seu fruto, entendeu? Só que eu vou pedir para quem, já que teve nessa turma, a gente falou que não, eu vou pedir para você fazer o seguinte: divulgue você para quem você quer, tá? Mostra para os seus pais, mostra para o seu tio, mostra para o seu primo, mostra para os seus irmãos que estão fazendo faculdade fora, tá? Porque é o seguinte, parece brincadeira isso, tá? Não quer que divulgue também você? Eu coloco o seu nome aqui, ó. Teve uma aluna que aprendeu a fazer site com esse trabalho. Claro que ela estudou mais coisas e está fazendo um site para os pais dela. Tá? Então, quer dizer, os pais dela estão numa situação, por causa aí do que está rolando, que precisavam de um site, e por mais que seja um site simples, ela foi lá e fez para eles. Porque o site tem esse intuito, né? É igual um número de celular, um e-mail. Ele serve como porto seguro para você. Ixi, tem uma galera que não quer nessa turma. Vocês são muito tímidos, gente. Se não quer, eu não vou divulgar, tá? Não tem problema nenhum. Ricardo, eu até concordo, mas eu não enviei o meu ainda. Não, não tem problema. É só para saber, depois que você enviar, se quer ou não, tá? Não tem Mas problema. eu não entendi. Como assim divulgar? Você vai fazer o que com ele? Eu pensei em mostrar para Simone só. Era só isso, Pô, tá? E no máximo, assim, se ela quisesse mostrar para um pai, ela também tem autorização, entendeu? eu libero sim. Aí, Ricardo, tem umas, se eu não me engano, a Nestlé e a Samsung estão pedindo para anunciar no meu site. O que que eu falo? Ó, aí sim, hein? Contrata como é que chama? Uma assessoria jurídica para fechar um contrato bom. Caramba, sonho aí, Ricardo. Então, parece brincadeira, mas às vezes as coisas escalam rápido, né, nessa vida, tá? E, mas a ideia é essa, gente, é para divulgar ali na escola, só para eventos da escola, se fosse para divulgar, tá? Pode pensar até o fim da aula. Se tiver dúvida também com relação a divulgar, pode perguntar, mas a ideia é essa. Eu não vou sair mostrando para ninguém o site de vocês, sair mostrando foto de vocês, isso é errado, vocês são menores e têm o direito da imagem de vocês e tudo mais. A ideia era essa, era mostrar para a escola o que vocês produziram. E mostrar para os outros alunos da escola que quiserem fazer a receita de vocês, quiserem conhecer o que vocês gostam e tal, vê lá. É só esse tipo de divulgação, tá? Isso se fosse interessante, se der tempo também, né? Tá bom? É isso. Não se preocupa com relação a achar que, né, quem tá ainda em dúvida ali, tá? Alguém repensou que falou que não? Eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes. É muito nome. Bom, tudo bem. Quem também às vezes falou que sim, mas quer pensar até o final, ela pode pensar. Mas aí eu não vou esperar muito mais que isso, porque divulgar, divulgou, né? Tá? Mas lembrando, o trabalho é de vocês, o direito de vocês, pode ficar tranquilo também que não é uma divulgação assim. Eu falei, eu pensei em mostrar para Simone, para ela ver o trabalho que a gente está fazendo, porque esse tipo de aula que eu estou fazendo, ele é muito diferente do que existe em qualquer outro curso de informática. E aí é legal dar um feedback para eles saberem o que vocês estão desenvolvendo, tá? A mesma coisa quando vocês divulgam para seus pais, não é só porque eles vão usar, para eles saberem o que vocês estão aprendendo informática,
Porque como é uma aula única, tá? Às vezes o pai de vocês pode entender que, por exemplo, alguém queira fazer um curso de informática, ele fala, não, mas você tem informática na escola. Mas não é a mesma coisa que um curso de informática técnica. E muito menos não é uma patifaria. Tá? Não é um negócio que está só enchendo linguiça. São ferramentas que eu estou tentando dar, assim, com aplicação prática máxima e da máxima importância. Coisas que vocês vão realmente usar agora, não é nem no futuro, né? Tá? Então essa é a minha ideia. Isso também que fica claro o objetivo dos trabalhos, das aulas que eu estou mostrando. Tudo bem? Então tá bom. Então essa parte foi. Vamos para a próxima parte. Tá, isso aqui é muito legal de explicar o seguinte. Alguns alunos foram me mandar o trabalho e aí cometeram um errinho na hora de mandar e, professor, me desculpa, pelo amor de Deus, mandei errado. Olha, é assim, ó. O trabalho de informática, ele serve para a gente errar mesmo, colocar a mão na massa e errar, tá? Claro que a gente não está no laboratório e eu não posso ir lá no computador de vocês, mas eu estou tentando fazer o mais próximo disso possível, entendeu? Porque assim, ó, quando você faz uma pergunta para mim lá no Classroom, vocês imaginam a força que isso me dá para vir aqui dar aula, para montar uma aula legal, para a próxima aula ficar mais legal, porque é a hora do feedback, entende? É a hora que eu vejo que eu me coloco no lugar de vocês e vejo, puxa vida, ele foi fazer isso e errou. E assim, eu podia ter dado o trabalho para vocês bem mais mastigado e bem menos confuso, tá? Foi tudo por querer. Por quê? Porque quando você vai trabalhar, o pessoal não fica mastigando trabalho para você. Ele passa a tarefa e de uma forma confusa, tá? E você tem que fuçar. E fica irritado. É assim mesmo. Levanta, vai tomar água, ficou irritado, não achou onde é o share, fez um pouquinho errado. Mas é assim, a computação ela tem o seguinte também, na hora que você acerta, também dá um prazer enorme, tá? Você fica super feliz, pô, consegui, finalmente deu certo, ficou do jeito que eu queria, tá? Então, tem esses dois lados, entendeu? O que me preocupa, por que eu tô falando isso? Porque se um aluno que venceu a timidez para ir lá me escrever está escrevendo assim, imagina aqueles outros que não estão escrevendo. Aí, tá vendo? Ó, feedback do camarada ali. É legal mesmo, porque você fica apanhando ali, ficou horrível, ficou fora do lugar. Oh, que raiva, porque não tá fazendo do jeito que eu quero. Mas aí também quando fica, você fala, que bonito, cara, ó, deu trabalho, mas eu aprendi. Na próxima vez que eu for fazer, eu já sei. Certo? Então, é assim que se aprende informática. Ela é cheia de detalhes. Mesmo uma faculdade de computação também é. Tá? A computação tem essa característica de ser cheia de detalhes. E o que eu queria falar para vocês é isso, tá? Me dá um prazer enorme. Um prazer enorme ver perguntas. Por favor, manda. Tá? Manda as perguntas sim. É gostoso. Tá? Eu fico pensando. Poucos casos eu tenho que pedir print, às vezes tem que pedir, porque é um erro que eu nunca vi, ou eu não estou conseguindo entender o que a pessoa está fazendo, tá? Mas a maior parte das pessoas que pediu ajuda foi muito legal trocar ideia. Foi um prazerzão estar ali com vocês. Eu fiquei vibrando aqui, parece brincadeira. Professor, é tudo meio louco mesmo, né? Porque eu fiquei aqui, nossa, que da hora, agora ele conseguiu. Ó, agora ele aprendeu. Aposto que teve várias coisas que quem trocou ideia comigo não sabia fazer, depois que foi lá trocar ideia, agora sabe, não vai errar nunca mais. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Se eu mastigo demais, você vai lá, copia o que eu fiz, amanhã você já não sabe fazer. Tudo bem? Ficou claro o meu objetivo com tudo isso, com esse trabalho, e por que é tão importante pegar e conversar comigo lá, tá? Era essa a minha ideia. Eu acho que deu para trabalhar isso. E teve algumas coisinhas que eu errei mesmo. É normal errar, porque a gente faz o trabalho, a gente não tem noção de como o aluno vai começar a fazer aquilo, tá? Tinha coisas que eu podia ter deixado mais claro, mesmo assim, a dúvida que surgiu mais irritou do que ensinou. É normal, mas outras ensinaram muito, tá? E era isso. Então, por favor, contem comigo. Para quem for ainda fechar o trabalho hoje à tarde, já começou, ou mesmo marcou com o grupo de fazer agora, tá? Só não deixa mais para frente, por quê? Não é nem questão, pode adiar aí, professor, infinitamente. Não, não pode, porque a gente tem que fechar as notas.
O meu trabalho foi um dos últimos, aí eu acho que vocês já fizeram atividade de tudo, né? E praticamente a minha nota do trimestre é isso aí. A prova foi aquela mamata, que a gente sabe que foi, né? E o trabalho, ele é fácil. Só que é cheio de trabalhinho, é cheio de botãozinho, cheio de coisa que você tem que tomar cuidado onde clica e tal. E errar é normal. Não vou tirar nota por errar, tá? Mas eu peço que vocês me entreguem aí até hoje, né? À noite eu faço um curso. Então não deixa para noite também. Ah, professor, até 11h59, vou começar às 11 horas, porque é adrenalina, pelo amor de Deus, né? Tá? Eu vou estar disponível até o fim da tarde, online, vai ter uma filinha de gente para atender, mas quem já entrou em contato comigo viu que eu respondo rápido e depois que eu respondo o trabalho sai. Tá? Pode perguntar para os colegas se vocês têm um grupo de Zap aí, pergunta, tá? Eu estou disponível aí, eu quero que vocês aprendam o que eu estou passando, porque vocês estão usando isso como subsídio das outras matérias, né? Vão usar isso para a vida aí. Tá, teve uma listinha de aluno, eu vou falar essa listinha aqui. Talvez vocês já tenham me dado acesso, não fiquem constrangidos se eu falar o nome. No caso do oitavo, acho que só tem um nome. Cadê? Não. São dois nomes, Gabriel e Larissa, que eu fui acessar e não concedeu acesso. Isso, eu estou disponível. Tem mais dúvida? Manda. Eu estou à disposição de vocês, sou professor de vocês. Vocês irem lá e perguntar, gente, é aproveitar. Tá? Não, é só um. Eu não anotei qual, mas eu vou mostrar como é que faz. Existem dois caminhos. O primeiro é aquele que eu ensinei na sala, que eu tenho certeza que vocês esqueceram, não tem problema, tá? Que esqueceram de clicar aqui e vir aqui e colocar o N1 ou qualquer um com o link, tá? Entregou assim, aí eu não consigo abrir. Quando eu tento abrir, ele fala assim, pedir acesso. Então tá lá no seu e-mail que o Ricardo Buffer só pediu acesso. O que eu peço, depois que você entregar, não fica doidão só jogando. Pega e dá uma olhadinha no Classroom. Depois de um tempo que você entregou. Porque eu vou dar feedback lá se os links estão funcionando, tá? Você pode já se prevenir antes e vir aqui e digitar o e-mail do professor. ricardobufa@gmail.com. Ele não deixa preencher automático porque esse documento é meu, né? Ele não gosta que eu compartilhe comigo mesmo ali, tá? Tô mandando aqui no chat, esse é meu e-mail, tá? Então é assim que faz. Mesmo que você já entregou, você não precisa regerar o link e tal. Pode também, é um outro caminho. Você só vai aqui e libera ou consulta o seu e-mail e vai lá e libera pelo e-mail. Tá? Entenderam essa parte de liberar? Então fiquem espertos, tá? Então tava no seu e-mail, né? Tranquilo. É isso, gente. Então, por que eu tô falando isso? Porque na informática é a hora de errar. Porque tem muito detalhe. Isso aqui é um detalhe. Lembrar de clicar na setinha. E eu não tô nem aí para dar nota para detalhe. Mas se você não me dá o acesso, eu não consigo corrigir o trabalho. Certo? Eu devo testar hoje à tarde de novo todos os que já entregaram. Tá bom? Então, hoje à tarde dá uma olhadinha, tá? E provavelmente você já liberou, ou se não liberou, eu vou escrever de novo. Olha, eu tentei de novo hoje à tarde e não consegui dar uma reconferida, tá? Então, quem já entregou é isso. Quem não entregou já pode digitar ali meu e-mail ou lembrar de colocar, tá? É assim que se libera o acesso. E é que nem eu falei, eu não vou tirar nota que você esqueceu, mas é que eu preciso enxergar o trabalho. E aí vocês aprendem que quando você for fazer trabalho dessas matérias, tem esse detalhe, né? Tudo bem? Legal. Isso aqui é uma coisa um pouco mais controversa, mas eu vou tentar falar rapidinho disso aqui. Meio rápido, porque não é um negócio tão fácil, né? Bem que no oitavo vocês já viram bastante disso aqui, tá? A regra de 3 foi uma pergunta que fizeram muito no Classroom para mim e não era um negócio que eu queria trabalhar com vocês. Ó, alguém liberou o acesso, porque chegou o e-mail para mim. Eu não vou olhar agora, né? Tô dando aula. Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, muita gente queria, em vez de calcular o preço do mercado, queria calcular o preço da receita certinho, tá?
Tem gente que já sabe fazer, tem gente que não sabe. Mas eu quis focar em fazer o quê? Ensinar para vocês como que faz a soma. Porque isso vai usar muito mais. Aprender a fazer o proporcional, vocês vão aprender no ensino médio por bem ou por mal, porque isso resolve problema de física, química, geografia, 1 milhão de problemas, tá? Mas dá para fazer também. Vamos lá, eu vou fazer primeiro o que eu queria. Depois eu vou mostrar que o Excel também poderia ajudar a fazer de outra forma. Tá? O que eu queria? Farinha de trigo. Você vai lá no mercado, vê quanto custa 10 quilos. 1 quilo custa R$10. A manteiga, vê quanto custa o pacote de 200 gramas. R$8. Lembrando que você pode pôr o zero ou não da moeda. O meu está em inglês, né? A vírgula de inglês é ponto. Tá? E aí você vai inserir a função da soma e somar os valores. Era isso que eu queria. Simples assim, quem entregou isso, 10, acabou. Mas teve aluno que não se conforma. Ele queria o quê? Queria fazer a regra de 3. Então, uma das formas de fazer, tem várias formas de fazer, dá para fazer direto, dá para, tá? Seria fazer o seguinte. Quanto vende no mercado? E aí, quanto vai na receita? Preço mercado. E aí você vai calcular o preço que você vai gastar exatamente na receita. Isso também serve se por acaso você quiser abrir uma fábrica do negócio. Eu vou fabricar 1.000. Aqui a gente vai calcular com menos, mas dá para calcular com mais, né? Então vamos lá, farinha de trigo, por exemplo. Custa R$10 lá a farinha de trigo, que a gente já falou. E quanto que vende no mercado? Vende 1 quilograma no mercado. Quanto vai na receita? 200 gramas vai na receita. R$10 no mercado. Qual que é o preço da receita? Então tem gente que tem facilidade aí, se alguém quiser responder. Alguém sabe quanto que gasta de farinha na receita? Bom, tô vendo que ninguém aqui tem facilidade com a regra de 3, então, ou tá com medo de chutar errado. Tá, não tinha farinha, mas tudo bem. Ó, aqui é o seguinte, é uma regra de 3 muito fácil. Porque se aqui eu tenho 1/5 da farinha, aqui vai ser 1/5 de R$10. R$2. Tá? Isso aqui é uma regra de 3 que é o seguinte. Quanto mais farinha eu comprar, mais eu vou pagar. Isso é o que a gente chama de coisas que crescem proporcionalmente, né, juntas. Então, se eu vou consumir menos farinha, eu vou pagar menos. São linhas retas, né? É uma linha reta, é um gráfico que é uma linha reta. Você vai estar andando em cima dessa linha. Tá? E claro, aqui é muito fácil, porque é muito direto, né? Tá? Esse valor é 1/5 desse. Se fosse 250 gramas, 1/4. E outra, esse aqui é na base 10. E esse aqui é na base 10. Então, esse aqui vai ficar parecido com aquele. Mas e se fosse 200 gramas de manteiga e eu fosse usar 47,98637? Então, você tem que fazer a regra de 3. É para isso que serve a regra de 3. Tá? O Excel faz meio que automático, porque você pode fazer o seguinte. Primeiro você tem que colocar tudo na mesma grandeza. Tá? Quilo não é grama. Grama é grama, quilograma é quilograma. Quilo, na verdade, são 3 zeros, é 10 a terceira. Então é 1,000, né? 1 quilômetro são 1.000 metros, 1 quilograma são 1.000 gramas, tá? Coloca na mesma base. Então você vai saber o seguinte: quanto que 250 é de 1.000? 250 dividido por 1.000. Então é o 0,25. Você vai fazer esse cara vezes esse, tá?
É importante fazer isso? Não. Não. Porque, assim, isso é um negócio que cada problema que você vai trabalhar, você tem que modelar diferente, tá? Porque cada proporção vai ser uma. Tem vezes que você vai fazer uma proporção geral e vai arrastar, tá? O que eu quero no trabalho, vamos voltar mais uma vez, precisa fazer a variação? Não precisa. O que eu quero é que vocês mostrem para mim que vocês sabem fazer soma. Então, para me entregar, para quem ainda vai fazer ou já fez e está preocupado, é aquilo lá. É o preço de fazer no mínimo uma receita. Quero que mostre que você sabe que o 10 está ligado à farinha, que o 8 está ligado à manteiga e que você não consegue somar farinha com manteiga. Não tem que fazer, não tem. Quem fez a mais, fez a mais. Quem só fez o valor, tá ótimo, tá? Eu tô mostrando para vocês que o Excel, a planilha Google, ela é muito mais versátil. Ela serve para fazer um monte de outras coisas, tá? Porque usam ela em indústria. Entende? Dá para você fazer 1000 brigadeiros. Dá para fazer 1000 bolos aqui, farinha de trigo e manteiga, tá? E calcular o custo. Dá para fazer meio bolo. E ele vai te calcular o custo. Ricardo, Então, é isso que eu estou tentando explicar. A pessoa perguntou da banana ali. Pode falar, pode perguntar. assim, na minha receita, veio tudo em grama, em Uhum, quantidade, né? uhum. E aí, por exemplo, se é 200 gramas de farinha e só vende por quilo, eu coloquei o preço do mercado, que é do quilo. Só que se, Tudo por bem. exemplo, usa 250 gramas de manteiga na receita e só vende em 200. 150 gramas, Uhum. eu coloquei o preço de Duas. 2 manteigas, Tá ótimo. para ser referente ao que vai usar. Porque se eu colocar o preço de uma coisa, às vezes não é suficiente. Aí eu coloquei referente à quantidade, basicamente. Tudo bem. Ó, que nem a Lívia perguntou ali da banana. Eu não vou conferir preço de nada. O que eu não quero é loucurona. Não quero nem que você coloque lá que a farinha de trigo custa 1 centavo nem R$ 1.000, tá? Não vou consultar se a farinha de trigo tá 10, tá 7,50. Ah, professor, coloca lá no comentário, professor, pô, você colocou R$ 10 na aula. Eu achei farinha por 6,50, tal, é mais barato. Tudo bem, gente, ó. É que nem eu falei, a minha aula ela é funcional. Eu quero que vocês saibam que existe a função da soma. Eu quero que vocês saibam que é possível calcular a regra de 3 ali por ele, tá? Mas, assim, não precisa decorar ou ficar perfeito, tá? Tem gente que tem toque, ah, mas eu quero colocar, é bonitinho. Tudo bem, que nem no caso você fez com duas. Tá ótimo, se tivesse colocado uma só também, na verdade eu ia 1,5, ia duas, não tem problema nenhum. Eu não vou ficar me atentando para isso. Eu quero que vocês saibam usar a planilha. Quando vocês precisarem fazer uma de vocês, vocês façam, ah, mas quando eu fizer eu vou fazer direitinho. Tudo bem, tá? No meu caso, eu vou praticamente abrir e corrigir se você digitou direito os ingredientes e valores. E você sabe usar a função da soma, tá? Como é que usa a soma? Tanto inserir função soma, quanto dar o igual, sum, ou se o seu Excel planilha estiver em português, ele vai aceitar soma também, é que o meu está em inglês, não aceita, tá? E digitar os intervalos, é saber que existe a função. Não tem problema nenhum colocar o preço de uma, vai 3, eu vou por 3, ou vende só caixa onde eu compro, vou pôr o caixa todo. Não tem problema. É tudo livre. O trabalho ele tem muitas coisas livre e o estudante brasileiro ele tem muito esse problema, né? A gente não é igual ao indiano, mas é quase. A gente quer o algoritmo, a gente quer passo a passo, né? E eu não gosto de dar passo a passo, não. Eu gosto de ver aluno ficando nervoso, tá? Mas nervoso no bom sentido. De ficar nervoso para depois aprender. Por isso que eu deixo muita coisa aberta, tá? É a minha característica da aula. Eu sei que no começo demora para acostumar, mas eu garanto que o aprendizado é grande, tá? O pessoal já deu feedback e é muito verdade. A gente aprende muito com erro. A gente aprende muito pouco quando está tudo muito mastigado, né? Se eu vou lá, faça isso agora. Um clique. Você dá um clique amanhã, como é que você deu aquele clique? Não sabe, tá? É aquele mesmo velho problema. Quem cai só avisa para assistir a parte da live que perdeu. Não tem problema nenhum. Bom, isso conclui a parte da regra de 3. Se você tem interesse, quer aprender mais, eu adorei ter aula de planilha. Na verdade, os alunos normalmente não gostam de planilha,
por isso que eu não quis esmiuçar, entendeu? Tá? Se você gosta de um assunto, me escreve. A gente pode dar uma aula extra e tal. Foram poucos alunos que pediram aula extra de latex, por isso que acabou não rolando, tá? Mas se organizem aí, falem no grupo, se tem algum assunto que interessa mais, conversem entre vocês, depois me peçam, tá? O que tem que ser é maioria, não dá para dar uma aula extra ou mudar o rumo das nossas aulas por causa de uma minoria. Eu já expliquei para vocês como é que eu selecionei os assuntos. Foi para dar subsídio para vocês fazerem trabalho e produzirem aí, né, coisas tecnológicas, tá? Os ingredientes que eu vou colocar são da receita principal ou da variação. Coloca só da principal, já está ótimo. Já mostra para mim que você sabe usar a função de soma e colocar na mesma linha o conteúdo e, tá? Porque a gente deu tipo um panorama geral de planilha. Tudo bem? Ah, professor, mas eu quero colocar variação. Vou te entregar 2 planilhas. Nós tem 3. Não tem problema em fazer a mais. Só que eu não vou ficar dando nota a mais por conta disso, tá? A nota é porque eu sei usar planilha. Eu sei para que serve uma planilha. A minha aula é de funcionalidade. Certo? Até para não ficar decoreba. Vamos lá. Isso aqui é um negócio que fica um pouco confuso, mas eu vou pedir para vocês. Não é para atrapalhar quem está com o trabalho atrasado, quem tem atividade para entregar ainda, quem tem prova para estudar ainda. Mas se você é super bom aluno, não vai te atrapalhar, o assunto te interessa muito, eu pensei, hoje eu vou dar um pouquinho de sistema operacional e deixar a aula de sistema operacional mais grossa para o trimestre que vem, tá? Depois das férias. Se vocês puderem me ajudar a achar algum museu virtual, me manda por e-mail o link do museu virtual, porque eu quero testar antes de dar ele em aula, tá? Eu vou querer dar uma navegada, ver se é relevante e tal. Tem assunto proibido? Não, porque se for museu, ele já é educativo, né? Tem que ser museu, tá? Mas aí esse museu pode ser do assunto que vocês quiserem. Me manda, e aí a aula que vem, em vez de dar conteúdo relacionado à informática e tal, a gente pode fazer um passeio de museu virtual. Eu posso até achar um museu de informática também. E aí, um dos museus que a gente escolhe 2, 3 museus para visitar, porque é meio rápido, né? E aí visito de informática, tá? Mas eu quero antes abrir e testar. Se não for do interesse, me manda um e-mail falando assim, professor, eu não quero perder uma aula com isso. Ou escreve aí agora também, não sei, tá? E eu acho que é legal para a gente não estressar no fim do trimestre, tá? Então, quem puder pesquisar museus virtuais e me mandar por e-mail, me manda que aí eu uso na próxima aula. Os que eu achei até agora, eles deram problema de abrir em navegadores diferentes, versão diferente. Então, eu não vou poder usar. O outro deu problema de abrir no celular. Vou passar o e-mail de novo. Ó. É esse. Tá bom? Fiquem à vontade. Tá? O mail to não faz parte do e-mail, né? Tá? Mas ele tá em todos os slides, menos nesse. Eu esqueci de pôr nesse. A aula de hoje nem vou chegar nisso. Eu vou dar uma aula um pouquinho sobre panorama geral de sistema operacional. Não pode colocar real na frente do número. É só o número. Você percebeu que eu pus só o número? Tá? Tem uma ferramenta para pôr o real na frente, ou o dólar na frente, ou qualquer outra moeda. Tá? Pode mandar nos comentários? Pode. Só que aí vai ficar na fila das correções, tá? Eu peço que me mande esse negócio do museu até sábado, por aí, porque aí dá tempo de no fim de semana explorar e preparar a aula, tá? Eu já tenho aula de sistema operacional preparada para semana que vem. E aí eu tenho que preparar do museu, se for o caso, né? Não vou nem preparar um monte de slide, nada disso, mas eu preciso, que nem eu falei, abrir em diversos dispositivos, não dá para abrir em todos, mas pelo menos, né? Isso, não pode colocar. É engraçado isso em planilha, né? Porque se a gente vai fazer um exercício de física e química e não põe o quilograma, não põe o mol na frente, a gente tá errado, né? E mesmo em português, se a gente vai escrever assim, eu andei 5. Tá errado. 5 milhas, 5 metros, 5 centímetros, né? Você tem que falar a medida, né? Eu gastei 10.
Se o seu deu certo, é porque sem querer você usou a ferramenta. Tem uma ferramenta para pôr. Às vezes, do jeito que você digita, tem uma ferramenta que ele deixa pôr a moeda. Igual a vírgula que eu pus ali. Sabe? Tem uma ferramenta na planilha para deixar pôr moeda. Mas não precisa, isso, não precisa pôr. Não precisa, tá? Não precisa. Põe só o valor. Se pôs coisa a mais. Não vai perder nota porque fez coisa a mais, né? Tá? É só porque eu queria só que mostrar a função, tá? Mas não tem problema nenhum. Que nem eu falei, isso é coisa que você esquece. Então eu não quis dar na aula, não quero cobrar no trabalho, tá? Porque você aprendeu a pôr, depois você precisar pôr de novo, fuça, tá? Entenderam a parte do museu virtual? Posso seguir um pouco o conteúdo da aula de hoje. Vai ser super rápido, super simples, tranquilo. O que é sistema operacional para vocês? Lembrando que exemplo do sistema operacional não é o que é, mas podem citar exemplos também. E aí, alguém quer arriscar? Chutar um nome de sistema operacional, fora os que o Lucas já falou. O Lucas já falou do Linux e do Windows, né? É uma troca de comandos, né? Entre o da época, eu esqueci, a gente vai ver o nome dele no gráfico. Eu acho que macOS é um nome um pouco mais antigo. Eles trocaram para o OS X agora, se não me engano. Tem muito sistema operacional no mundo. A gente só vai falar dos mais bombásticos. E a gente vai mostrar os gráficos de por que a gente vai falar só deles, tá? Legal. Então vamos lá. Vamos para a definição aqui. A definição formal já mostra o que ele faz também. Por isso que é legal a gente ver. O sistema operacional é o cara que gerencia o hardware e gerencia recursos de software e fornece serviço. Esquece o serviço agora. Vamos pensar nessa parte de gerenciar o hardware e o recurso de software. Todo mundo sabe o que é Spotify? Ou alguém não sabe? E o WhatsApp? Sabe pelo menos o que é. Não importa se você tem um Android, se tem o seu WhatsApp. Sabe o que é, tá? Então o cara vai lá, abre o Spotify, põe uma música para tocar e alterna entre os aplicativos e começa a responder uma mensagem no Zap ouvindo música. O que está rolando ali é que você está usando um hardware que chama placa de som. Não importa que está no celular, tem uma placa de som lá dentro, minúscula, mas tem. Está usando a placa de vídeo, porque está digitando mensagem. Está usando o dispositivo do teclado do seu toque, né, sensível ao toque na tela do seu celular. Está usando um monte de hardware que o software está pedindo e está paralelizando. E quem cuida disso é o sistema operacional. É o sistema operacional que fala assim, executa um pouquinho do WhatsApp, executa um pouquinho do Spotify, um pouquinho. E ele faz isso tão rápido, tá? Que ele intercala. E aí dá a impressão de que é tudo em paralelo. Mesmo que tenha muitos processadores, é o sistema operacional que faz intercalação. É através de um conceito que chama thread. Não vou ficar explicando thread aqui, porque não é uma faculdade de computação, tá? Mas o ponto é esse mesmo. A internet eu ensinei como ela funciona, né? Ela dá pau para alguns clientes, mas não para outros. É assim mesmo. Depois assiste a live, que na live fica bem gravadinho. Tá? Agora o ponto é o seguinte: quem controla esse negócio de executar vários programas e ele vai ficar acionando qual hardware, quem cuida disso é o sistema operacional. Para quem não lembra o que é hardware, tá? Hardware é o processador, é a memória, é os dispositivos de entrada e saída. Lembra dos dispositivos de entrada e saída? Monitor, o teclado, a tela sensível ao toque do celular, que é os dois ao mesmo tempo, né? Tá? Lembra, né? Ou seja, o hardware é o cara da parte física. A parte lógica envolvida a hardware é assim. É uma parte lógica, é um Intel i7 que tem não sei quantos núcleos, é uma NVIDIA que tem 128 bits, é um celular que tem um processador Dragon e tal. Mas tem que ser uma coisa física. E na computação,
O que não é físico é software. Tá? Ou seja, os programas e tal é software. Agora vamos lá, a pergunta do dia. O sistema operacional é um software ou um hardware? CUDA é núcleo de processador vetorial, que é o tipo de processador que processa vídeo, né? Ele é focado em fazer conta de coisa visual, de vetor. Isso que é um CUDA. Para hackear senha, por exemplo, ele serve também. Fazer coisa rápida, criptomoeda. Então, ele falou ali que é um software. Alguém acha que é hardware? Não tem problema achar que é hardware. Porque é software, mas o software que a gente mais confunde com hardware é o sistema operacional. Porque ele está grudado no hardware, mas ele é um programa. Então não pode confundir mesmo da Apple, que só vende um tipo de hardware, e o sistema operacional dele só roda naquele hardware, não dá para você instalar OS X num computador que tem PC, né? Dá até para hackear o Linux lá, mas ele dá pau e perde a garantia, tá? Não vai ficar fazendo isso aí de graça. Só se for um Mac que você vai jogar fora. Já tá velho, sei lá. Então, é um software, porque é uma coisa lógica, é um programa. Por mais que seja um programa de controlar hardware, ele é um programa camada. Tá aqui o hardware. O sistema operacional vem aqui e o programa manda para o sistema operacional controlar as coisas, tá? O que eu vou querer é assim, quem já sabe de cor sistema operacional, não precisa anotar. Mas quem não sabe, pega o caderninho de ciências aí, ou pega um rascunho rapidinho e anota o nome do sistema operacional. É legal saber isso aqui, entendeu? Para você não ficar perdido na vida. Porque a gente usa muito o termo app para falar de app de Android. Às vezes o cara vai falar de um app, de um dispositivo para Apple. Ou pode-se usar software para falar de app. Pô, usei um software legal, controla o som. Aí fala, mas era para qual sistema operacional? Para Linux. Aí você nem sabe o que é. Então saiba o nome do sistema operacional. Tá? É isso que eu vou querer na aula de hoje. Esse é o conteúdo de hoje. Aqui a gente vai ver uns gráficos, é legal de ver gráfico. E é legal mostrar para vocês mesmos como vocês conseguem ver gráficos bem. Aqui a gente está vendo só gráfico de notebook e PC, né, desktop tradicional. Tá? Qual é o sistema operacional mais usado no mundo olhando esse gráfico? De desktop e notebook. Alguém consegue olhar o gráfico e responder? O sistema operacional que é mais usado em desktop e notebook. Ela respondeu ali, é o Windows. Quantos por cento que ele come do mercado? Desse mercado que eu falei? Quase 80%. Entre 80% e 70%. Perfeito, é isso aí. Tá vendo como a gente sabe ler gráfico, gente? Gráfico é muito bom para isso. Por isso que a gente ensina a fazer gráfico também, tá? É um dos motivos. Tá? E o segundo lugar ali? Vai descendo e acha o segundo. OS X. Muito legal, tá vendo? Ó? E ele tá ali, ó, na média 16% do mercado, tá? O que eu quero que anote? O Windows, OS X e Linux dá para pôr também, porque ele tá quase zero, mas não tá zero, né? Tá acima do zero aqui, ó. Tá? Os outros, esquece. Tá muito perto do zero. Infelizmente o Chrome OS não colou, tá? E eu, como pessoa da área, gostaria que tivesse uns 30 aí. Porque quanto mais produto, mais se desenvolve. Eu adoro o sistema operacional. É uma área que eu trabalhei muitos anos. Trabalhei dando suporte ao sistema operacional. Tá? Vamos agora ao seguinte. Sistemas operacionais mobile. O Android é um sistema operacional. Né? Qual que é o primeiro lugar ali? Quantos por cento? Então, o Android também está próximo do Windows. A gente está só olhando nos... Mesma coisa, né? Perto de 80 e 70 o Android. Tá? E a gente sabe disso quando a gente olha em volta. Mas aqui eu estou olhando uma empresa séria, que fez um levantamento sério, né? E essa contagem é mundial. É legal de saber isso. Tá? O segundo lugar fica para iOS. E pronto, gente. Anota só esses dois. Android e iOS são sistemas operacionais mobile. Legal?
Aqui a gente vai ver o gráfico dos dois tudo junto, né? E aí eu vou perguntar, olha como a gente é bom para ler gráfico. Hoje em dia, tem mais celular ou computador? Acontece. Eu mesmo já saí de reunião dando aula. Fui fechar uma aba aí. Celular, mas como é que você sabe disso olhando esse gráfico aí? Porque a linha laranja está em cima. E a linha laranja é de Android. Tá vendo como a gente, intuitivamente, a gente sabe as coisas? Não é só um conhecimento popular. A gente tem que saber olhar dado, gente. Isso é muito importante, né? Eu sou um cara que lê muito jornal, adoro ler jornal. E você tem que saber interpretar também. Não pode ser manipulado pelo jornal, né? Então eu tô olhando ele numa empresa mais séria. Eu não sei, o KaiOS é aquele que é de hacker, né? Eu acho que ele tem o kernel Linux também, assim como o Android. Vamos lá. Então aqui vocês estão olhando que tem mais Android do que o Windows, apesar de ter quase o mesmo tanto, né? Mas tem mais Android. Depois vem iOS. Ainda mais se você somar iOS com Android, você vai ter muito mais celular do que a soma de Linux com Windows aqui, né? Ou OS X, Linux e Windows, tá? Sim, acho que sim. Tipo Kali. E fechamos a aula do conteúdo de iOS por hoje. Eu tinha mais umas coisas para falar e tal. Podia mostrar essa parte, mas não vou. Vamos parar o semestre por aqui, o trimestre, tá? E claro que se vocês, a maioria me escrever falando que quer continuar a aula de sistema operacional, vamos dar aula de sistema operacional. Mas acho que o museu virtual também é legal, sim. Dá uma quebrada, deixa o conteúdo para a gente, né, ir para o trimestre que vem, tá? Mas vocês também têm que me ajudar a achar museus, tá? Não que eu quero que atrapalhe aí quem está atrasado, gente. Quem está atrasado, está atrasado. Se concentrem em deixar em dia, tá? E fechamos a aula de hoje aí. Quem tiver dúvida do sistema operacional, quem tiver dúvida do trabalho também fique na aula, não saia, tá? Já instalei, inclusive. Só que o meu deu pau no driver, ele Você ficou de ponta curtiu? cabeça. Você acredita que eu tive que pegar o meu monitor e girar ele de ponta cabeça? Nossa, velho, mas qual que você instalou? O Não, porque Mojave? era um que tinha, né? Eu achei na internet, não tinha como trocar o driver. Só que o driver ele deu pau Entendi. naquela versão de vídeo minha. Depois eu achei num fórum explicando. Não tinha conserto. Hum, Mas aí, como eu quis deixar assim uma semaninha instalado, foi bem legal. às vezes é bonitinho, né? Dá pra você deixar bem igual até, mas se dá problema aí. Não é uma coisa oficial, né? O pessoal mexeu Não, e não colocou é. na internet, é. É gostoso para quem gosta de fuçar nessa área, né? Tá? Gente, e é isso a aula de hoje, tá? Se alguém não tem mais dúvida, a pessoa não tem dúvida nem do conteúdo, já entregou o trabalho, entendeu a aula de hoje, está dispensado, já está liberado para almoçar. Se alguém quiser tirar mais dúvidas do trabalho ou da aula de hoje aí, fica à vontade. Esse é o momento aí de perguntar.